18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 18 horas. E é claro que a gente conta com a sua participação no programa. Você pode mandar a sua mensagem de texto, seu áudio, a sua sugestão de assuntos e também o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994-887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Queima de fogos e shows em vários bairros da cidade marcaram o Réveillon de Manaus. Atenção motorista, começa amanhã a aplicação de multa nos radares eletrônicos. E vamos saber os detalhes da posse do prefeito Davi Almeida e dos vereadores eleitos que começou há pouco aqui em Manaus. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora para você aqui no programa 18 horas de hoje, dia 1º de janeiro de 2025. 18 horas. É isso, gente. Hoje é o primeiro dia de 2025 e Manaus acordou ainda no embalo da festa de Réveillon que tomou conta da cidade. Uma noite para ficar nas nossas memórias, com queimas de fogos, shows e muita alegria espalhada pelos 4 cantos da cidade. E toda a virada do ano, a gente já sabe, simboliza a esperança de tempos melhores para todos nós, não é, André Meirelles? Isso mesmo. Boa noite. Que festa, hein, Karim? Na Praia da Ponta Negra, mais de 150 mil pessoas celebraram juntas a chegada de 2025. Foram 15 minutos de um espetáculo aí de fogos de artifício que iluminou o céu da cidade e, claro, o som de apresentações de artistas locais e nacionais, né? Um show que encheu o coração dos manauaras de alegria e, claro, de boas vibrações. Além da Ponta Negra, a festa também foi destaque nas zonas Norte, Leste e Sul, com palcos montados em bairros como Cidade Nova, Alvorada e Armando Mendes. Milhares de pessoas se reuniram para celebrar a passagem de ano com música, dança e muita animação. O clima foi sim de união e confraternização. 2025 chegou trazendo aquela energia de recomeço, de renovação. Claro, é tempo de virar a página, deixar aí os desafios de 2024 para trás e abraçar aí as novas oportunidades que o novo ano promete. Que seja um ano de conquistas, de paz, saúde, claro, de muita alegria para todos os amazonenses. Exato, André. E o que a gente viu ontem foi um povo cheio de determinação para transformar 2025 num ano inesquecível. O Réveillon mostrou a força de Manaus, uma cidade que celebra a vida mesmo diante dos desafios. E quem acompanhou esse Réveillon de Manaus foi a repórter Nathalie Moraes, que está ao vivo aqui com a gente, traz os detalhes dessa virada, desse Réveillon, dessas várias festas. Foi uma passagem de ano memorável, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, André Meirelles. Boa noite para os nossos ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, cerca de 100 mil pessoas celebraram a chegada de 2025 com muita alegria na noite desta terça-feira e as primeiras horas desta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. Eu tô falando de quase 100 mil pessoas, sabe aonde, Karime? No Parque Amazonino Mendes, no coração ali da zona leste da nossa capital. Essa foi a primeira edição do Réveillon por lá e olha, superou o número de pessoas que visitaram, por exemplo, a Praia da Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos aqui da nossa capital. Legal. Superou a Praia da Ponta Negra, superou o Largo de São Sebastião. Foi uma festa realmente muito bonita. A população da Zona Leste, eu falo Zona Leste, mas ali fica no meio de tudo, Zona Leste, Zona Norte, e acaba abrangendo todo mundo. Foi uma festa muito bonita e uma festa pacífica, viu, Karime? Foi um sucesso realmente. Tiveram várias atrações, bandas locais como Forró Festança, Tommy Shot, Lucas Moura, Jorge Japa e o cantor Pablo do Arrocha, né? Sensação na Bahia, mas sensação aqui em Manaus também. O povo realmente gosta muito do Pablo e esse Réveillon foi mais um Réveillon organizado pela Prefeitura junto a Manaus CUT, né? A Fundação Municipal de Turismo e Eventos aqui da nossa capital e encantou a todos. A gente conversou com o cantor Jorge Japa e foi
foi ele o responsável ali por fazer a grande contagem desse show da virada para mais de 100 mil pessoas que foram ali para o Parque Amazonino Mendes, para o Parque Gigantes da Floresta, ali entre as zonas norte e leste aqui da nossa capital. E ali durante a conversa, né, o cantor destacou a emoção de ser o artista, de ser um artista amazonense escolhido aí para esse momento tão emocionante e marcante na vida do cantor. Vamos conferir aí o que disse o Jorge Japa. Uma responsabilidade muito grande, né? Confesso que para mim foi uma surpresa quando mudaram o horário desse Japa. A gente quer que você faça a virada do ano, a contagem na Zona Leste. Eu fiquei muito feliz, né? Eu já vim agora da Ponta Negra, a gente deu início lá, entregamos lá para a banda Magníficos da Ponta Negra. A gente veio para cá, para a Zona Leste, e a gente vai dar o nosso melhor. 18 horas. E ele realmente deu o melhor, Karime e André, ouvintes. Eu tô falando aí do cantor Jorge Japa, que colocou todo mundo pra dançar o famoso bate-bate, um forró muito típico aqui da nossa região, e foi sucesso lá para os moradores ali daquela área. Mas assim, Karime e André, teve muita gente que começou prestigiando o Réveillon lá na Ponta Negra, mas depois, poxa, se tem festa perto de casa, por que não prestigiar? Verdade. Né? A prefeitura resolveu esse ano trazer o Réveillon para a região ali do Amarelinho, no bairro do Educandos, na zona sul de Manaus. Teve o Réveillon lá dos Gigantes da Floresta, ali entre as zonas norte e leste da nossa capital, e teve também o Réveillon da Ponta Negra. O Valdson Machado, que é morador do Novo Aleixo, ali na área, ele comemorou essa iniciativa de realizar uma programação próximo de casa, né? Contemplando quem vive e mora ali naquela região, que por muitas vezes nunca tinha prestigiado uma festa de Réveillon, e é isso que a gente vai ouvir agora, a fala do Valdson Machado. A importância desse parque aqui, desse evento aqui, porque a população não vai se desgastar daqui para Ponta Negra, lá pro Amarelinho, lá pro Delta Amazonas. Então o prefeito está de parabéns por ter colocado vários pontos estratégicos assim de diversão pro povo, porque o povo tá muito carente. 18 horas. Karime, André e ouvintes, a gente acabou de ouvir aí a fala do Valdson Machado, ele que é aposentado e morador ali daquela região do Novo Aleixo. Só para eu destacar, Karime, foram pelo menos 12 minutos de queimas de fogos por lá também. Nossa, olha, muito bom assim tempo, como bacana, na 12 minutos. Né? 12 minutos. Na Ponta Negra e no Largo de São Sebastião foram 15 minutos, mas por lá, e assim como na Orla do Amarelinho, foram pelo menos 12 minutos de um show pirotécnico que não deixou a desejar em nada. Karime, André. Olha, Nathalie, teve a festa aí do Largo de São Sebastião, atraiu uma multidão lá pelo local? Olha, André, realmente foi outro sucesso. Pelo segundo ano consecutivo, o Réveillon do Largo atraiu mais de 30 mil pessoas para festejar ali com artistas locais essa virada do ano. Legal a gente destacar que a festa do Réveillon do Largo realmente é um ambiente extremamente familiar. Por quê? Pelo segundo ano consecutivo, Karime, eles tiveram a ideia de abrir as portas de um dos maiores cartões postais ali da nossa capital para inicialmente fazer festa para as nossas crianças, né? Tiveram shows locais, de bandas locais, né? Trazendo realmente todo aquele cenário já é muito lúdico, né? A decoração. Se até a gente que é adulto se encanta com toda aquela decoração, tá lindíssimo esse ano. Imagina as crianças. Nossa, as crianças enlouquecem com toda aquela decoração, aquelas luzes, as cores, aquele cenário lúdico que você falou, que é bem natalino. Fica lindo, as crianças, imagina. E tendo uma programação com música para as crianças, deve ter sido uma festa maravilhosa. Foi maravilhosa, e além de ter comemorado a chegada do ano de 2025, mais de 30 mil pessoas foram lá para cantar os parabéns para o Teatro Amazonas, o nosso grandioso, majestoso Teatro Amazonas, né? Comemorou aí 128 anos. E ali, né, teve um bolo gigante, teve a população cantou parabéns para você, pro nosso maior monumento cultural aqui da nossa região. E olha, Karime, o show pirotécnico realmente chamou a atenção, só que o que eu quero destacar, por lá no Largo de São Sebastião, ali no Teatro Amazonas, eles fizeram um show pirotécnico com os fogos de artifício, com o ruído reduzido e de baixo impacto ambiental. Nossa, que maravilha. Pra quê, né? Justamente para minimizar o problema para as crianças, né, que sofrem com TEA, com transtorno do espectro autista, para crianças que têm, né, hipersensibilidade, para os animais, para os idosos,
idosos, gente acamada que está em casa, né, na cama, que de repente está se recuperando de uma doença, enfim. Esses barulhos realmente incomodam muita gente. Pois é, e muita gente percebeu essa diferença aí, como é o caso da dona Rosinete Dutra, ela que é dona de casa e levou toda a família para curtir o Réveillon do Largo. Muito interessante, valeu a pena, porque valorizando a cultura amazonense, trazendo o público que gosta realmente da nossa cultura, muito legal. 18 horas. Olha, Karime, André e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da Rosinete Dutra e no palco, né? Foi um show realmente para valorizar a nossa cultura local. Teve o pagode do Coro Velho, a velha guarda ali da Vitória Régia, todo aquele povo que faz um samba de raiz e de responsa. Nunes Filho levou todo mundo para subir ali pelas paredes, teve toada, tanto do lado azul, tanto do lado vermelho, Carlinhos do Boi, Patrick Araújo, Davi Assayag, Príncipe do Boi, os nossos bois, né? Caprichoso e Garantido, estiveram lá animando o público, mas a galera realmente se animou mesmo, sabe o que, Karime? Quando teve ali o show das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. Afinal de contas, se o ano virou, já é o quê? Já é carnaval, eu concordo. Afinal de contas, todo o Réveillon, acho que a trilha sonora de todo o Réveillon tem que terminar com carnaval. Deve ser protocolo em algum lugar. Karime, lá na minha casa a gente sempre faz essa virada de chave, assim, meia-noite a playlist já muda completamente e foi exatamente assim, foi uma festa realmente muito animada e muito bonita, Karime. Tá certo, e teve, sei que eles gostaram muito, alguém fez algum pedido inusitado para 2025? Olha, Karime, muita gente, né, seguiu todas as recomendações, né, teve gente que cumpriu ali aquelas superstições, né, de tradições, teve gente que levou a ceia realmente para essas festas. As uvas. Levaram as uvas, teve gente, não, eu não como frango porque cisca pra trás, eu não faço nada dessas coisas, mas muita gente realmente pediu mesmo, agradeceu pelas bênçãos de Deus, agradeceu pelo lado de estar com a família, e o bonito de se ver realmente foram que famílias inteiras aproveitaram essa festa, como a dona Maria de Souza, industriária, que levou pelo menos 12 pessoas da família para aproveitar por lá. Que Vamos legal. Conferir. Para mim, desde o momento que eu cheguei aqui, está sendo um momento de bênção de Deus. Estar ao lado da minha família, né, aqui comigo, e rodeada de pessoas, cercada de energia. 18 horas. Legal. Exatamente, Karime, né? A Maria de Souza destacou aí que o importante é estar cercado da família, cercada de boas energias. E é isso, Karime, vale a gente destacar que foi uma festa pacífica, assim, um registro de ocorrências, né? Todo mundo toda realmente a cidade foi muito tranquilo, todo mundo foi ali realmente para curtir e aproveitar e esperar o ano de 2025 da melhor forma possível. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações e um excelente 2025 para você. Para todos nós, Karime, eu volto a desejar para os nossos ouvintes que 2025 seja aí o melhor ano de nossas vidas. Valeu! Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. E esse Réveillon foi marcado também, como a Nathalie falou, pela tranquilidade no trânsito e na segurança. O repórter Kennedson Paes traz agora pra gente um balanço dessa passagem de ano. Boa noite, Kennedson. Então, podemos afirmar aí que foi um Réveillon sem ocorrências graves, não é isso? Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite pra você, pra todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Olha só, esse Réveillon foi ótimo, assim, em relação à questão de acidente de trânsito, a gente só teve uma ocorrência, Karime, e foi uma ocorrência grave. No entanto, essas vítimas, elas não morreram, não foram vítimas fatais, foram encaminhadas, inclusive, para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, onde permanece ainda à disposição lá das equipes médicas, mas foi apenas esse caso. Teve também o registro de acidentes, mas foi apenas danos materiais em alguns pontos da capital, como é costume de acontecer naturalmente, mesmo sendo fora num período festivo como esse, né? Agora, em relação aos acidentes de trânsito, como a gente viu que foi tranquilo, o que chamou muita atenção foi em relação ao número de motoristas que foram flagrados ali dirigindo veículos sob efeito de bebidas alcoólicas, o que não dá para aceitar de forma nenhuma, né? Foram pegos na lei seca, né? Exatamente, teve várias blitz do Detran espalhadas em vários pontos da capital, e aí mais de 90 motoristas foram flagrados ali sob efeito de bebida alcoólica na hora
de soprar o bafômetro deu ruim e aí com isso acabaram sendo autuados por conta exatamente dessa atitude que pode ser um risco não apenas para ele, mas também para outras pessoas que estão na rua e não tem nada a ver com essa situação. Outra situação também que a gente tem que, inclusive, o próprio diretor-presidente do Detran, ele afirmou pra gente, é que essa operação, ela foi especialmente para poder, o diretor-presidente do Detran, o Wendel Wangel, ele que mencionou que essa operação realizada Réveillon Mais Seguro foi exatamente para evitar acidentes fatais, para evitar lesões corporais por conta de acidentes, e com isso foi que essa operação foi realizada em vários pontos daqui da nossa capital. A gente vai ouvir agora o diretor-presidente do Detran, o Wendel Wangel, e ele que traz pra gente esse balanço de como é que foi essas operações. Estivemos em 7 pontos fixos, 2 equipes itinerantes, com apoio da Secretaria de Segurança, Polícia Militar do Estado do Amazonas, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro. O objetivo da operação da virada do ano, Réveillon Seguro, foi inibir e reduzir os acidentes de trânsito. Você está ouvindo 18 horas. Agora, durante esses momentos de festividades, foram realizadas ali mais de 1.400 abordagens no trânsito, de modo geral. Também foi feita ali apreensões de várias motocicletas. E aí você pode me perguntar, qual o motivo de tudo isso acontecer? Gente, é por conta exatamente da falta de atenção e às vezes até imprudência do motorista, do condutor de uma motocicleta também. Sem dúvida. Nesse caso dos condutores de motocicletas, por exemplo, 69 motocicletas foram apreendidas durante esse período. E aí 31 delas não tinham placa. E aí, como é que fica essa situação? Tá irregular, ué. Na hora que passa numa blitz, os fiscais ali, eles estão verificando se o veículo ele está dentro da regularidade. Sem dúvida. Se está ali com o licenciamento da motocicleta em dia, se aquela motocicleta é roubada. E aí também outros flagras que ocorreram durante esse período foi em relação à falta do uso de capacete de segurança. O básico, gente? O que é o básico. Os passageiros também foram flagrados sem uso de capacete de segurança. Também teve casos de que alguns condutores estavam levando passageiros sem o uso de equipamento de segurança. Geralmente, quando o Detran fala nesses casos, é quando tá levando uma criança no carro e a gente sabe que todos precisam ali estar devidamente seguros dentro dos veículos. E aí isso... tem a idade, tem que ter cadeirinha, tem toda uma norma a ser cumprida, sem dúvida. A gente também tem uma sonora, inclusive do Arthur Cruz, ele que é coordenador geral do Detran, que ele conta pra gente o panorama e principalmente qual foi a finalidade de toda essa operação Réveillon e o que ele achou durante tudo que aconteceu. A gente vai ouvir rapidinho. A finalidade das ações encadeadas em diversas vias na cidade de Manaus foi inibir e coibir as infrações de trânsito que comprometiam diretamente a segurança viária. Você está ouvindo 18 horas. Então aí, uma grande operação realizada em vários pontos da capital, principalmente para evitar acidentes fatais que já aconteceram bastante aqui em nossa capital. Sem dúvida. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes a respeito sobre esses acidentes fatais, porque são números chocantes, justamente para orientar a população a tomar novas iniciativas no trânsito que podem salvar vidas. Daqui a pouquinho eu vou voltar, viu, Karime? Ótimo, Kennedson. Claro, a gente aguarda. Muito obrigada pelas informações. 18 horas. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é um dia chuvoso, tá? Do dia até da noite. Vai ser chuva o dia inteiro, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 92%. A umidade relativa do ar fica entre 76% e 96%. 18 horas. E agora, com a chegada do inverno amazônico, marcado por muita chuva, os cuidados com a saúde respiratória se tornam ainda mais essenciais. E a atenção especial é para as doenças respiratórias, entre elas a pneumonia. E a repórter Nathalie Moraes conversou com um especialista e traz mais detalhes pra gente. O Amazonas enfrenta o período do ano de maior volume de chuvas da nossa região. Estou falando do inverno amazônico, que acende o alerta para a incidência de doenças típicas para esse período, como a gripe H1N1, a dengue, a zika, o vírus da chikungunya. O médico pneumologista David Lunieri alerta para a importância de estar atento aos sintomas. Pneumonia é uma infecção das vias respiratórias inferiores. Isso pode levar a
sintomas como tosse, sensação de falta de ar, dor ou desconforto torácico, febre, prostração e mal-estar. Isso pode ser ocasionado tanto por um quadro infeccioso bacteriano quanto por um quadro infeccioso viral. Independente da causa, isso leva a uma lesão pulmonar, que se não for tratado rapidamente, pode levar a um quadro de sepse, quando essa infecção ela sai do pulmão e começa a afetar outros órgãos. Os grupos de riscos para a pneumonia incluem crianças menores de 5 anos, idosos com mais de 65 anos, pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e respiratórias, além de pessoas com imunocomprometimentos, com o diagnóstico rápido e adoção de medidas preventivas, como lavar as mãos e água com sabão, especialmente após tossir ou espirrar, manter uma boa alimentação equilibrada, beber bastante água e manter o cartão de vacina atualizado, é possível reduzir significativamente os riscos de complicações, como afirma o especialista. Nós estamos começando a ter aquela virada do inverno amazônico, um período onde o aumento de chuvas começa a ocorrer e a umidade relativa do ar aumenta mais ainda. E um quadro infeccioso viral, ele pode desencadear em um segundo momento uma infecção oportunista bacteriana, gerando ali uma pneumonia. É muito importante tentarmos deixar as nossas janelas ou portas abertas para circular o ar o máximo possível, melhorar a questão do ambiente onde nós estamos inseridos, seja com umidificadores, com purificadores de ar. David Lunieri também destaca que a atividade física pode ajudar a prevenir o risco de pneumonia e fortalecer os pulmões. Temos que realizarmos atividade física, principalmente atividade de caráter aeróbico. Isso não só condiciona o nosso pulmão, como também ajuda a melhorar a mecânica respiratória para também evitar quadros de infecção pulmonar. Vale ressaltar a importância de uma avaliação médica caso os sintomas eles se arrastem por mais de 3 a 5 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha revela que a população brasileira está mais pessimista com a alta dos preços no país. 67% dos entrevistados acreditam que a inflação vai piorar em 2025. No ano passado, o percentual era de 51%. Olha, e ainda segundo a pesquisa, para 39% dos entrevistados, os salários não devem acompanhar o mesmo ritmo do aumento dos preços. E para 61% dos brasileiros, a economia do país está no rumo errado. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos e os radares de controle de velocidades instalados em Manaus começam a multar os motoristas a partir de amanhã, gente. Quinta-feira, dia 2 de janeiro. Ou seja, a partir de agora é pra valer, não é, André? Isso mesmo. E segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, os equipamentos que já estavam em operação educativa agora passam a registrar infrações oficialmente, isso com multas aplicadas a quem ultrapassar ali os limites de velocidades estabelecidos. E quem tem mais informações a respeito desse assunto é o repórter Kennedson Paes, que volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, agora é dos Vera, agora é pra valer. Quem ultrapassar o limite de velocidade vai ser multado e a multa é alta, Kennedson. Boa noite mais uma vez. Olá, Karime. Então, a multa, ela começa de um valor razoável ali, começa com R$130,16, que daí é o excesso de velocidade, acima do máximo de 20%. Acima de 20% do valor máximo ali, por exemplo, 60 km por hora da via. E aí você ultrapassa a marca de 70 km por hora, aí você está encaixado dentro dessa fase de 20%. Certo. E aí o valor é esse valor inicial de R$130, só que também tem as pontuações da carteira de habilitação. Já é considerada ali uma infração média com 4 pontos na CNH do condutor. E aí o excesso de velocidade superior de 20% até 50% já começa a aumentar essa conta. São 5 pontos na carteira do condutor e também o valor sobe para R$195,23. Quando esse excesso de velocidade é acima dos 50%, que já inclui ali os 60 km
quilômetros mais 50%, você já tem ali um valor da multa que é multiplicado ali por pelo menos 3 vezes. E aí fica R$ 293 multiplicado por 3. A conta chega a quase R$ 900. Cara, além disso, também tem 7 pontos na carteira de habilitação. Pesado. E o condutor ainda pode perder o direito de dirigir, vai ter a sua CNH ali suspensa pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Esses radares eles já começam a funcionar a partir de amanhã, então vale os condutores aí ficarem atentos em relação às placas de sinalizações. Inclusive, já existem várias placas de sinalizações espalhadas pela capital amazonense. No entanto, os pontos mencionados pela Prefeitura Municipal de Manaus, através do Instituto Municipal de Trânsito, já foram mencionados aqui. Por exemplo, a gente tem as informações sobre a Avenida do Turismo, onde vários pontos ali já foram enumerados pela Prefeitura Municipal de Manaus, ali no sentido do complexo turístico da Ponta Negra, por exemplo, já tem radar por lá. Tem também radar ali na Avenida do Turismo, próximo ali o condomínio Mediterrâneo, naquela área do sentido de quem está indo para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ali também tem um outro radar. Também na Avenida do Turismo, temos ali entre a Avenida do Turismo e a Avenida Thales Loureiro, lá na Ponta Negra, no sentido já de quem está chegando na Ponta Negra, também tem um radar por lá. Naquela região do bairro Tarumã Sul, lá no Tarumã ali, aquela região também já tem radares ali espalhados naquela região, tanto no sentido de quem está indo em direção ao bairro Parque São Pedro, como no sentido contrário também daquela via. Então, basicamente, a zona oeste da capital amazonense, ali naquela área do Tarumã, são os pontos que a prefeitura já mencionou a respeito sobre essas fiscalizações. No entanto, como já mencionei, existem outros pontos aqui da capital que também já estão ali com placas de sinalizações sobre o excesso de velocidade, já tem placa dizendo que existe a fiscalização eletrônica sendo monitorada por vídeo monitoramento. A prefeitura ainda não mencionou. No entanto, segundo o Código Estadual de Trânsito Brasileiro, quando nós temos uma placa sinalizando que ali já tem uma fiscalização por vídeo monitoramento, existe ali inclusive uma lei que rege exatamente sobre a distância dessa placa até o radar. Então, quando já está tudo sinalizado, temos radares instalados, a gente está voltando todos os radares e são outras gestões ali também, então é melhor não exceder a velocidade, porque pode acabar tendo prejuízo também. É melhor obedecer lá logo a placa, né? Obedecer os limites de velocidade, acho que é o mais tranquilo, porque também tem aquele condutor, aquele motorista que está dirigindo, está rápido, quando vê a placa, começa a reduz rápido e ainda causa acidente, ainda vem um carro atrás e bate na traseira dele, ou seja, o mais interessante mesmo para evitar acidentes seria os motoristas não ultrapassarem o limite de velocidade que já está ali, já tem previsto no Código de Trânsito, não é? Exatamente, só que nem sempre isso acontece, né? O fato é que as pessoas nem sempre elas respeitam as leis de trânsito e com isso acontecem os acidentes fatais. Verdade. E exatamente sobre isso que eu queria falar ainda há pouco, porque foi registrado um número muito grande de pessoas que morreram nesse ano, foram quase 300 pessoas que morreram ao longo de 2024 e morreram no trânsito, foram vítimas de acidente de trânsito. E esse número é muito grande, supera o ano passado, quando teve apenas 228 casos, então foi um aumento considerável de quase 20%. E segundo o próprio Detran, as pessoas que fiscalizam essa área de trânsito, eles mencionam que a maioria dos casos de acidentes fatais envolve a imprudência e responsabilidade no trânsito. O excesso de velocidade também é o principal fator que leva a resultar em mortes no trânsito. Isso daí também é muito complicado. Por exemplo, existem alguns pontos da capital que teve muitos acidentes fatais. Por exemplo, na Avenida Cosme Ferreira foram 15 mortes. Pessoas que passam ali pela Grande Circular, que é a Cosme Ferreira, ali próximo do Coroado, precisam ficar atentas também às sinalizações, que pode resultar também em acidentes fatais. A gente tem também na Avenida Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres, como a gente costumeiramente chama, foram 12 mortes naquela região. Altasmirim, Grande Circular, 8 mortes. Então, vale a pena ressaltar que os condutores nesse ano precisam ficar um pouco mais atentos em relação não apenas às sinalizações, mas também às vias. A gente sabe que às vezes tem buracos, tem afundamento na pista. Verdade, são vários fatores. A gente ainda corre esse risco transitando aí. Tem buracos que da noite pro dia aparecem, crateras no meio da via, e a gente tem que se virar nos 30 mesmo. Exatamente. E a gente aprende na legislação que quando a gente dirige por si
pelas pessoas que estão no veículo e pelos outros também, e que você, condutor, você precisa ficar atento a vários outros sinais enquanto você está conduzindo os veículos. Agora, Karime, só pra gente finalizar, eu questionei com um especialista em trânsito se exatamente essas câmeras de monitoramento, se essas alternativas que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem feito vai resultar positivamente no número de acidentes fatais. A gente vai ouvir agora o Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito, ele vai falar pra gente se ele considera positivo ou negativo essa iniciativa. Vamos ouvi-lo. A segurança no trânsito diz respeito às ações tomadas para reduzir o risco de lesões e mortes no trânsito. Quando falamos de imprudência, dentre elas, a que mais se destaca e contribui para o número de mortes no trânsito, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é justamente a velocidade excessiva. Metade dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil. Então, ações que venham fortalecer a fiscalização para inibir condutas imprudentes, excessivas, têm sim o poder de contribuir para um trânsito mais seguro. 18 horas. Olha aí, mensagem de um especialista que diariamente ele analisa, ele está auxiliando no trânsito, inclusive ele faz parte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ele conhece bem do que está falando e já acompanha vários casos que já aconteceram aqui em nossa capital. Karime, então fica o alerta, né? O excesso de velocidade é um risco muito grande. Principal, né? O principal motivo desses tantos acidentes. E agora, além de ser um risco para a vida das pessoas, também pode se tornar um prejuízo grande que às vezes não está programado, viu, Karime? Verdade. Muito obrigada pelas informações, Kenidson Paz. 18 horas. E nesse dia 1º de janeiro de 2025, em que a igreja celebra o Dia Mundial da Paz, a comunidade católica de Manaus esteve presente na celebração presidida pelo cardeal Steiner, na Catedral Metropolitana. Olha, os fiéis lotaram a Catedral de Manaus. A repórter Nathalie Moraes acompanhou tudo e traz os detalhes. A Santa Missa contou com a presença de fiéis que vieram agradecer pelo novo ano e pedir bênçãos para realizações de pessoas. Com a chegada de um novo ano, a celebração destacou a esperança de um futuro mais pacífico e harmonioso em um contexto global, ainda marcado por desafios como conflitos armados por crises sociais. Para a fiel Joana Pereira, a celebração é um momento de renovar os pedidos de saúde, bênçãos e refletir sobre as ações da sociedade em geral. Em que nós tenhamos muita saúde, muita paz, muito amor, principalmente com os mais necessitados, né? Que às vezes a gente esquece daquelas pessoas que estão na rua, que são os maiores necessitados. E pedindo muita saúde, muita paz nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, no mundo inteiro, que o mundo está precisando de muita paz por causa dessas guerras que acontecem. O Papa Francisco, em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, reforçou a necessidade de dialogar, buscar soluções pacíficas para os conflitos, lembrando que a paz é um dom que exige o esforço coletivo de todos nós. O Papa Francisco tocou temas como a violência, a fome, a desigualdade e as mudanças climáticas, alertando para as injustiças que ainda marcam o mundo contemporâneo e apelando para que cada indivíduo se empenhe em ser um agente de mudança, como destaca o cardeal Dom Leonardo Steiner. Abençoado ano de 2025. Estamos iniciando o ano jubilar, o ano da esperança. Sermos todos peregrinos, peregrinas da esperança, atraídos pela esperança, anunciadores da esperança, sinalizadores, sinalizadoras da esperança. Este ano de 2025 nos ajude a construir um mundo melhor, o mundo da justiça, o mundo da fraternidade, porque somos pessoas esperançadas. Porque esperançadas acreditamos no mundo melhor, acreditamos na nossa capacidade de nos relacionarmos de maneira mais tranquila, de uma maneira mais harmônica. Que Deus abençoe esse nosso ano e que sejamos todos peregrinos da esperança, peregrinas da esperança. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Política.
Agora em Manaus, 6h36 e está acontecendo a posse do prefeito Davi Almeida, do vice Renato Júnior e todos os vereadores eleitos esse ano. Davi foi reeleito com 54% dos votos aqui de Manaus. Exatamente, Karime. Ele foi o mais votado no primeiro turno e no segundo turno venceu o candidato do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o capitão Alberto Neto. E agora tomou posse para o segundo mandato como prefeito. Cíntia Blink já está aqui com a gente, acompanhou esse começo de posse. A posse está acontecendo nesse momento, mas as informações mais importantes ela já pensou pra gente. Cíntia, boa noite. Então, conta, né, o que de mais importante já aconteceu. Boa noite, Karime. Boa noite, André Meirelles e você que está com a gente na 100.7 nesse primeiríssimo dia de 2025. Começa com posse, ano eleitoral, né? Ano que foi eleitoral, agora a gente vem pro resultado disso, que é a posse. E posse que é uma cerimônia que acontece no Teatro Amazonas tradicionalmente, inclusive é escrito nos regimentos internos da lei que será assim. E tivemos os vereadores assumindo, cada um indo lá assinar, dizendo que promete respeitar a Constituição, fazer o melhor para o povo do Amazonas e tudo mais. Claro que nenhuma surpresa, né? Os eleitos ali assinaram que vão tomar posse, ninguém faltou, né? Até porque não pode, se faltar você nem assume como vereador. E tivemos também Davi Almeida assinando essa posse, assim como Renato Júnior. Acho que antes de qualquer coisa, a gente pode falar sobre quem estava presente e quem estava ausente por lá, né? Que é bem interessante também. Por exemplo, nós não tivemos o governador Wilson Lima. Ele mandou o secretário Sérgio Littaife. Nós também não tivemos Roberto Cidade, que é presidente da Assembleia Legislativa e também disputou a eleição municipal. Mas foi o deputado Felipe Souza. Fora isso, as outras presenças já eram esperadas, né? Que são pessoas, são autoridades que todo ano estão ali, todo ano que tem posse. E o José Melo estava presente. José Melo, que é ex-governador do Amazonas, ele vem se fazendo presente, né, em atos como esse, de posse, em tribunais. A presença dele, ela chama a atenção, porque ele não exatamente está no mundo político, mas ele se faz presente. Outras presenças que é legal a gente destacar, trazer aqui para mostrar esse grupo, Saulo Viana estava lá presente, compondo a mesa, e o senador Omar Aziz também estava lá representando a mesa, fez questão de trazer o registro de que ele estava lá nas redes sociais dele. Davi Almeida compartilhou isso mostrando a força desse novo grupo, que Omar Aziz disse que é um novo grupo que está nascendo, que não se faz política sozinho e que eles estão juntos nessa. Nós estamos vendo, então, Davi e Omar, até agora, num clima de parceria. Então, claro que Omar está nessa pensando em 2026, isso não é segredo para absolutamente ninguém. Ele tem o risco ali de Davi Almeida gostar da história de disputar a eleição e vir para o governo, isso é falado nos bastidores, mas de qualquer maneira, até agora o que a gente está vendo é que essa parceria ela está se mantendo, ou seja, Davi vai permanecer como prefeito e Omar virá como governador. Isso vai ser assim? Não sei, mas até o dia 1º de janeiro de 2025 é essa informação que eles estão nos passando. E aí nós tivemos Davi Almeida indo lá assinar, foi muito aplaudido, só que eu não sei se foi impressão minha, Karime e André, mas eu achei que o Renato Júnior foi mais aplaudido que o Davi, viu? Temos um vice muito carismático, pelo menos para o público do teatro que estava aí na posse. Pelo menos para quem estava aí logo, ele que vai ter o quê? 3 cargos, digamos assim. É um super secretário, porque além de vice-prefeito, ou seja, na ausência de Davi Almeida, ele quem assume, ele também assume a Secretaria de Infraestrutura, que estava na mão dele no mandato anterior. Ele só saiu por conta da eleição, perdão. E também o IMMU, são duas secretarias grandes, IMMU e Infraestrutura. Saulo Viana estava lá hoje como representante da Câmara dos Deputados, mas ele, a gente sabe, né, vai assumir uma secretaria, que é a de assistência, que é uma secretaria muito estratégica para quem quer se manter em um mandato ou entrar numa nova disputa de um mandato. Há um detalhe importante sobre os vereadores.
Quem presidiu foi o vereador Davi Reis, quem presidiu a sessão de posse. Em teoria, deveria ser Caio André, só que ele não foi reeleito. Então, assume o último que assumiu a presidência, que no caso foi Davi Reis. É porque teve jornal que confundiu um pouco a gente, dizendo que Iomar Lins seria a pessoa que iria presidir a posse dos vereadores por ser vice. Só que o regimento interno da Câmara, lá no artigo 6, que eu fui estudar, olha, ele conta pra gente que não é assim não, que é o último que foi presidente. Aí por isso Davi Reis assume ali a presidência. Aí por falar em presidência, Karime, não deu tempo nesse momento, como você falou, a posse está acontecendo, teve o discurso de Davi Almeida, e em uma fala do discurso de Davi Almeida, porque logo depois disso, os vereadores eles têm que ir lá para a Câmara para fazer a votação da mesa diretora. Depois disso eles entram de férias, só volta lá para fevereiro, março. Mas eles têm que cumprir isso, faz parte do regimento. Tá na lei que tem que ser feito, então será feito. Só que a gente tem que entrar ao vivo. E aí Davi Almeida sabia disso, por isso ele falou no discurso dele. Adiantou pra gente. Ele adiantou pra gente que Davi Reis será o presidente da Câmara Municipal de Manaus, porque ele lembrou, né? Olha só, depois da posse os vereadores vão para a Câmara fazer a votação da mesa diretora. Eu quero dizer que os poderes são harmônicos, mas que ele falou que ele não interfere na Câmara e que logo depois da eleição, quando ele foi eleito e os vereadores tinham sido eleitos também, ele convidou para um almoço e 19 dos vereadores espontaneamente disseram que queriam Davi Reis como presidente da Câmara Municipal de Manaus. E aí já se falava nos bastidores, mas uma coisa quase que certa, né? Que Davi Reis seria o presidente. Essa eleição ainda não aconteceu, porque eles têm que fazer até esse deslocamento até a Câmara e tudo mais, mas, ao que tudo indica, inclusive o próprio prefeito, Davi Reis vai assumir sim essa presidência da Câmara Municipal de Manaus. Há uma resistência? Mas ela é muito pequena, né? A gente tem ali Rodrigo Guedes fazendo uma oposição, se colocando como possibilidade para essa presidência. E assim, aconteceu uma outra coisa, mas tem um tempinho, que foi Marcelo Ramos, o ex-deputado, que também disputou a eleição municipal, que se meteu nessa história da Câmara. Ele simplesmente foi opinar, fez um Instagram, uma mensagem lá, dizendo que quem deveria estar nessa oposição, quem deveria assumir o papel de presidente nessa oposição não seria Rodrigo Guedes, mas seria o do PT, o Zé Ricardo. Ou seja, a própria oposição não definiu, ela já é pequena, já é impossível conseguir essa presidência. Aí é dentro da oposição, que não vai conseguir nada, eles estão disputando para saber quem que vai ser. Então, não tem um acordo nem entre eles, que já é pouco, né? Às vezes, exatamente. Fica mais complicado. Muito mais complicado. Apesar disso, o Rodrigo Guedes, ele faz esse movimento muito mais como um símbolo de dizer que ele vai ser oposição, de dizer que o trabalho dele ali continua nessa mesma pegada, do que exatamente com o objetivo de pegar essa presidência, né? Agora, a presidência de Davi Reis, ela não é vista com muito bons olhos por quem acompanhou a primeira gestão dele como presidente da Câmara. Ele colecionou escândalos durante a gestão dele e a gente automaticamente aguarda que o mesmo aconteça por agora. Mas, claro que a gente tem que acompanhar uma nova gestão. Os vereadores não mudaram tanto, a gente não teve uma renovação alta, foi uma renovação de menos de 30%. Então, a gente tem praticamente a mesma Câmara e é isso, e vamos aguardar. Durante o discurso de Davi Almeida, ele agradeceu as pessoas, falou que ele está fazendo a gestão para todo mundo, não só para quem votou nele, e, enfim, um discurso muito padrão. Já que eu falei de Marcelo Ramos, ele tá indo para Parintins, hoje também tá tendo posse, viu? Mas lá é de Matheus Assayag e com aquela cerimônia que eu te contei ontem, né, Karime? Com os dois bois, que até aí tudo bem, mas tem um plus. E a banda Magníficos. Isso. Exatamente, numa cerimônia. Gente, a cerimônia de posse, ela é uma cerimônia, tá? É protocolar, né? Com todo... Mas, Parintins é isso aí. Pode tudo. Olha, Blink, você que tá trazendo pra gente os destaques dessa solenidade, inclusive até já respondeu aqui a gente que o governador Wilson Lima não marcou presença, né? Agora, o prefeito, ele falou quais são esses novos desafios para esse mandato? Não, ele manteve mais ou menos, ele falou em continuar o trabalho que
que já começou. Aí ele falou sobre a cidade dos autistas, que ele pretende continuar, mas assim, são questões que ele já tinha declarado, né? Então ele pretende realmente só prosseguir com aquilo que ele já começou. Mas é isso, eu volto com você, talvez amanhã, não sei. Tô de férias. Adorei. Tá, ó, se tiver informação, se tiver novidade, bastidor, você conta pra gente, Blink. Obrigada pelas informações. Um excelente ano novo. Excelente ano novo pra todos nós. Valeu. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos e o Hemoan começa o ano com estoque de sangue em nível crítico por falta de doadores. E a preocupação é que falte sangue para atendimentos regulares ou até emergenciais. E desde o último mês de 2024, a média da doação diária foi de pouco mais de 100 bolsas, enquanto que o mínimo necessário, gente, é de 250. Bom, vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora com o repórter Kennedson Paes. Para muitas pessoas, a ação de doar sangue pode até parecer simples, mas para quem precisa, receber uma transfusão significa mais vida. Zuleide Bittencourt, pela primeira vez, fez a doação de sangue. O motivo é especial. Um familiar dela precisa de ajuda. Porque tem muita gente precisando, né, de doação e muita gente não tem condições, né, de fazer doação, mas aquele que puder vir doar, que venha doar, porque é importante a gente ter amor ao próximo. Atitudes como a da dona Zuleide podem e devem ser regulares para que o estoque de sangue do Hemoan volte aos níveis regulares. O positivo e O negativo são os principais tipos sanguíneos que estão abaixo da meta diária. Atualmente, a média de doações diárias no Hemoan tem sido de 120 bolsas, mas a quantidade regular deveria ser de pelo menos 250 bolsas. Guilherme Nascimento, que é enfermeiro e lida diariamente com pacientes, sabe bem o valor das doações. E a gente que trabalha já nessa parte da área da saúde, a gente sabe que tem muitos pacientes internados precisando. Então hoje eu vim doar, tinha uma moça precisando de 16 doadores, então é muitos doadores. Então eu sempre venho de forma voluntária, porque eu sei que em todos os hospitais de Manaus tem gente precisando e o estoque sempre está baixo. Então todo ano eu estou aqui, 4 vezes no ano eu estou sempre doando, porque tem sempre gente precisando mesmo. Então você que queira doar, você que pode doar, sempre faça essa boa ação, porque possa ser que você um dia possa estar precisando e alguém vai estar doando para você. Toda doação de sangue que entra no Hemoan é distribuída para hospitais e outras unidades de saúde do estado, mas devido ao atual cenário, o estoque diário fica vazio e compromete os atendimentos emergenciais eventuais. Nívia França, gerente de captação de doadores, explica que a baixa na doação pode estar relacionada às férias. Lembrando que o sangue ele não é produzido em laboratório, o Hemoan só consegue processar esse sangue e distribuir se as pessoas comparecerem e fazerem a sua doação. E a necessidade do sangue, ela é constante. E nesse período, com o aumento no número de acidentes, além dos pacientes oncológicos, oncohematológicos e aqueles que têm problemas no sangue, também outras pessoas podem vir a precisar. Na verdade, qualquer um de nós pode vir a precisar. Então venha, faça a sua doação e salve vidas. Para você ter uma ideia sobre a importância da doação de sangue, uma única bolsa pode salvar até 4 vidas e a doação de sangue é rápida e segura. A gerente de captação de doadores, Nívia França, reforça a importância de mobilização da sociedade para reabastecer os estoques de sangue do estado. Nesta época do ano, infelizmente, nós passamos por essa situação de baixa no número de comparecimentos de doadores. Por isso, nós convocamos todos aqueles que estão bem de saúde, têm mais de 16 anos até 69 anos, lembrando que os menores de idade devem ir acompanhados de um responsável legal e bem alimentado, descansado, e não esquecer de trazer um documento oficial com foto. O horário de atendimento no Hemoan é de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até às 18 horas. Não vai esquecer, sua doação pode transformar e salvar vidas. Kennedson Paes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Começar 2025 com uma organização financeira sólida pode ser o segredo para alcançar estabilidade, crescimento pessoal e até bem-estar emocional e aqui eu acredito que esteja no top 5 da lista de afazeres para 2025, né? Organizar a vida financeira. Bom, especialistas apontam que diante das incertezas econômicas e do mercado de trabalho, planejar as finanças é mais do que necessário, é essencial. Bom, esse quesito, André, está na minha lista aí para esse ano novo. E na sua faz parte também? Olha aí, com certeza. Né? Inclusive, a gente tem a professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, que é a Michele Aracati. Ela traz dicas práticas, isso para ajudar você a evitar aí as armadilhas financeiras do ano novo. Vamos aos detalhes com a repórter Rodinéia Araújo. Já que você não ganhou na Mega da Virada e tudo continua como antes, então não custa nada adotar algumas medidas para evitar cair no buraco financeiro em que se viveu em 2024. É bom que se diga que a organização financeira continua sendo um dos pilares fundamentais para a construção de uma vida estável e bem-sucedida, mas também é um dos grandes desafios no dia a dia. Uma das razões para a importância da organização financeira é o cenário de crescente endividamento. Em 2024, o endividamento das famílias cresceu mais de 1 ponto percentual em relação a 2023, devido a principalmente o uso do crédito para as compras de fim de ano. Mas a falta de controle financeiro ocupa o 3º lugar no ranking dos motivos do endividamento. Para não cair na mesma armadilha em 2025, a economista e professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, ressalta que o início do controle financeiro está em você saber quanto ganha e quanto gasta. Eu preciso ter aí a ciência do que eu recebo e quais são as minhas principais despesas. É muito comum as famílias se endividarem nesse período de Natal e Ano Novo. E essas dívidas elas vão chegar a partir de janeiro. É importante que você contabilize quanto por mês essas despesas vão comprometer o orçamento da família. Buscar quitar essas dívidas o mais breve possível e, se for o caso, negociar essas dívidas com abatimento de juros e outros tipos de cobrança. Além disso, segundo a economista Michele Aracati, é importante organizar o orçamento doméstico ao longo de todo o ano, comprando apenas o que você necessita. É necessário observar também que no início do ano tem várias contas para pagar, além de dívidas necessárias como material escolar para quem tem filho pequeno. Temos também que observar que o pagamento do IPVA, do IPTU, os produtos relacionados aí ao material escolar, despesas médicas, geralmente os planos de saúde, eles têm um determinado aumento percentual. Isso tudo o consumidor e as suas famílias precisam ter ciência. Então coloca tudo no papel para que você possa chegar ao final de cada mês e honrar com seus compromissos sem que você vá se endividando e vá girando aí essa dívida como se fosse uma bola de neve. Outro cuidado essencial é com o cartão de crédito e com empréstimos, segundo Michele Aracati. Porque muitas vezes você tem aí todo esse parcelamento que é muito longo, você acaba se perdendo no passar do tempo. Se for comprar, compra à vista, pede desconto. Muitas vezes é o Pix, que também já traz um determinado percentual de desconto. E se for parcelar no cartão de crédito, que não seja um parcelamento muito longo. E principalmente que o consumidor e suas famílias possam ter ciência que a educação financeira e esse planejamento financeiro, ele é para a vida toda. Não é somente para o início de cada ano. De acordo com estudos, as dívidas impactam diretamente a qualidade de vida e o bem-estar emocional das pessoas. Rodinéia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e o ano de 2025 já começou e o governo federal publicou a lista oficial de feriados nacionais e pontos facultativos. Ao todo, são 10 feriados, sendo que a maioria em dias úteis e 8 pontos facultativos. E olha, Karime, a programação promete oportunidades para os trabalhadores planejarem
planejarem melhor aí os momentos de descanso, como explica a repórter Nathalie Moraes. A lista traz 10 feriados nacionais e 8 pontos facultativos de modo geral. Os feriados determinam que todo trabalhador tenha direito a uma folga. O CLT, pela consolidação das leis de trabalho, determina a suspensão do expediente nas empresas, exceto em alguns serviços essenciais. Quem trabalha nesses dias deve receber uma compensação, como um valor de hora extra ou uma folga. Já nos pontos facultativos, os funcionários públicos ficam liberados do trabalho e as empresas podem optar por dar folga ou não, sem serem obrigadas a oferecerem compensação. Além dos feriados nacionais, também existem aqueles feriados estaduais e municipais que são definidos por cada estado e por cada cidade. Os feriados trazem alguns prejuízos e esse ano o que não falta é feriado, mas quem acaba se prejudicando com tudo isso é a indústria e o comércio, como explica o economista André Issá. Agora, quando a gente vê um impacto negativo, é justamente a indústria. Uma indústria fechada, uma indústria não produz. Não produzindo, ou seja, gera menos o produto interno bruto, que a gente chama de PIB. Então, para as indústrias, é um impacto negativo. O comércio pode-se dizer que também tem um impacto um pouco negativo. Mas, se você for olhar direitinho, uma pessoa vai comprar um carro, uma televisão, não é porque está fechado um dia que você vai deixar de fazer aquela aquisição. Você vai adquirir um dia posteriormente. Então, o comércio não tem tanto impacto assim. Mas tem setores que também comemoram, segundo especialistas. São eles o transporte e o turismo. Se você pretende viajar, então presta atenção. O próximo feriadão é no dia 3 de março, segunda-feira de carnaval, que é um ponto facultativo. Já no dia 4/3 é carnaval. E na quarta-feira, dia 5/3, é quarta-feira de cinzas. O próximo feriado é no dia 18 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo, que é um feriado nacional. No dia 21 de abril, também é feriado de Tiradentes. O próximo feriado é no dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. No dia 19 de junho, feriado de Corpus Christi. Ainda no mês de junho pode ter aí um ponto facultativo em muitas cidades. O próximo feriado depois de junho só em setembro, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E em outubro, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Tem feriado ainda no dia 28 de outubro, dia do servidor público federal e ponto facultativo que pode também ser comemorado no dia 27. No dia 2 de novembro tem finados e no dia 15 de novembro de 2025 tem proclamação da República Feriado Nacional. No dia 20 de novembro também tem feriado, é dia da Consciência Negra. Depois disso, só no fim do ano. Em dezembro, 24, véspera de Natal, ponto facultativo, 25, Natal e 31 de dezembro, um novo ponto facultativo e no dia 1º já é a chegada de um novo ano. E aí, dá pra se programar? Me conta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora conferir outros destaques do dia. Nos Estados Unidos, 10 pessoas foram atropeladas em Nova Orleans. O suspeito tinha bandeira do Estado Islâmico no carro. O Brasil assume pela 4ª vez a presidência rotativa do BRICS em 2025. Grupo de Economias Emergentes foi presidido pela Rússia no ano passado. Mega Sena da Virada, 5 das 8 apostas vencedoras foram de bolões das cidades de Brasília, Curitiba, Pinhais e Osasco. E olha só, a fumaça no céu marcou a queima de fogos ali em Copacabana, no Rio de Janeiro. O show pirotécnico com 15 toneladas de fogos de artifício começou iluminando o céu, mas foi ofuscado pela fumaça. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, Manaus testemunhou a posse do prefeito reeleito e dos vereadores que, democraticamente, conquistaram mais 4 anos de mandato. A população, por meio do voto livre, depositou neles a esperança de dias melhores para a nossa cidade. Com quase 2,4 milhões de habitantes, Manaus se destaca como uma das maiores metrópoles do Brasil. Essa grandeza traz desafios proporcionais. A cidade precisa continuar avançando
avançando com investimentos robustos em mobilidade urbana, transporte coletivo e infraestrutura que atendam às demandas de quem vive aqui. O início do ano é sempre um momento de renovação e esperanças. E o desejo de todos é que nossos líderes políticos ajam com responsabilidade e compromisso para melhorar de forma concreta a qualidade de vida da população. É isso que o povo espera: trabalho sério, decisões estratégicas e ações que façam a diferença. Que os empossados, a partir de hoje, possam cumprir com excelência o papel que lhes foi confiado e transformar Manaus em uma cidade ainda melhor para todos. 18 horas. 7h02, o 18 horas de hoje, dia 1º de janeiro de 2025. Fica por aqui, agradeço a sua companhia, a sua audiência. Boa noite, André Meirelles. Muito boa noite, feliz ano novo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.